acontecimentos que nos fazem perceber que tudo o que sabíamos sobre o Irã pode estar errado. Imagine-se em um telhado em Isfahan, onde o sol se põe atrás das cúpulas turquesa de uma cidade mais antiga que Londres ou Paris. À sua frente, encontra-se um trabalho artesanal tão intricado que não podemos deixar de questionar por que a humanidade construiu algo com tanta perfeição. Este não é o Irã das manchetes apressadas, mas o Irã da antiga Pérsia, da poesia, dos jardins celestiais, da engenharia do deserto tão sofisticada que até mesmo a NASA recorreu a ela. E é a partir deste momento que a jornada para um dos países mais incompreendidos do mundo começa a se desenrolar. Isfahan. Há lugares que fazem você parar antes mesmo de respirar, onde luz, cor e curvas perfeitas aparecem ao mesmo tempo. Esse lugar é Isfahan, a cidade que os persas orgulhosamente chamam de Isfahan Nesf-e-Jahan. Isfahan é metade do mundo. No coração de Isfahan, a Praça Naksh-e-Jahan se abre como um palco cósmico, onde 4 maravilhas arquitetônicas guardam as 4 direções como os pilares de um mundo em miniatura. Ao sul, a Mesquita Shah ergue-se com sua majestosa cúpula turquesa sob o céu, um símbolo do poder religioso safávida. A leste está a Mesquita Sheikh Lotfullah, pequena, mas tão requintadamente refinada que parece quase secreta, um santuário para a realeza, onde a luz se curva e respira através dos padrões. Virando para oeste, o Palácio Ali Kapur surge com sua grande varanda, onde os reis assistiam a partidas de polo e cerimônias da corte. Aqui, o poder secular e a arte arquitetônica se misturam em cada detalhe. E ao norte, a entrada do Grande Bazar se abre para um mundo completamente diferente, barulhento, vibrante e vivo como a antiga Rota da Seda. O aroma do açafrão, o som do martelar do cobre e as cores da seda persa se entrelaçam como o ritmo respiratório da cidade. À medida que você se aproxima do rio Zayandeh Rud, a beleza de Isfahan muda mais uma vez. A ponte Sil-Sipol se estende sobre a água com 33 arcos elegantes refletidos abaixo. Um charme simples, mas irresistível.
Para os moradores locais, este é um lugar para se encontrar, descansar e, às vezes, simplesmente sentar e ouvir a água fluindo sob as antigas abóbadas. Caminhar por Isfahan é como tocar o sopro de uma civilização viva. Aqui, a beleza se torna memória, e cada cúpula sussurra uma história antiga. Mas, a uma curta distância, a viagem se abre para um tom totalmente diferente. Uma cidade antiga e tranquila aparece. Esta é Kashan, a porta de entrada para os desertos centrais do Irã, onde os jardins persas ainda mantêm seu encanto após séculos. Kashan, localizada entre Isfahan e Teherã, a antiga cidade de Kashan permanece imóvel no limiar dos desertos centrais do Irã, onde a beleza é despretensiosa. Kashan é um dos assentamentos mais antigos do Irã, com uma história que se estende por quase 7.500 anos. Uma cidade que carrega o espírito dos comerciantes do deserto. Dureza por toda parte, mas por dentro, um nível de refinamento que impressiona. A parte mais impressionante de Kashan são suas casas tradicionais, como as casas Tabatabaei ou Borujerde. Construídas nos séculos XVIII e XIX para os comerciantes Qajar, aparentemente simples por fora. Uma vez que as portas se abrem, você cai em um mundo de vento, luz e artesanato requintado. Nesta terra árida, essas casas são verdadeiros oásis, criados a partir da inteligência e da elegância de uma era comercial próspera. Kashan não é conhecida apenas pela arquitetura, mas também pelos tapetes Kashan, uma das linhas mais prestigiadas de tapetes persas feitos à mão. Cada tapete é tecido com lã fina ou seda, contendo centenas de milhares de pequenos nós, o que requer paciência e técnica magistral. Seus padrões intricados são inspirados na flora persa e na arquitetura tradicional. Por isso, os tapetes Kashan se tornaram tesouros procurados por colecionadores em todo o mundo, como se um pedaço da alma da região tivesse sido tecido nos fios. Dos interiores radiantes das casas tradicionais, a viagem leva ao Jardim Fim, um local tombado pela Unesco e também o mais antigo jardim persa ainda existente. Água natural de nascente flui o ano todo. Árvores frondosas proporcionam frescor e o design harmonioso incorpora a filosofia persa do paraíso, onde água, sombra e ordem se encontram em tranquilidade.
Não muito longe, a casa de banhos Sultan Amir Ahmad surge como outra faceta de Kashan. A luz que entra pelas aberturas redondas de vidro, brilhando nos mosaicos azuis e dourados, criando um espaço antigo e onírico. Aqui, sente-se o tempo desacelerar o suficiente para revelar a delicada beleza de uma cidade no deserto que valoriza cada gota de água e cada raio de luz. E ao deixar Kashan, a estrada à frente se abre mais uma vez para um novo capítulo. Uma cidade onde as pessoas transformaram o deserto em um lugar de moradia usando o vento, a argila e a sabedoria duradoura ao longo de milhares de anos. Yazd é exatamente esse lugar. Este é o centro mais importante do zoroastrismo, a terra onde as ideias de bem e mal, luz e escuridão, céu e inferno e o fogo sagrado são vistos como símbolos de pureza. No Templo do Fogo Atash Behram, a chama arde continuamente há mais de 1500 anos. E nos arredores da cidade, as torres do silêncio, Dakma, ainda se erguem silenciosamente entre as colinas arenosas, relembrando os antigos costumes funerários preservados pelos crentes ao longo de gerações. Yazd é uma das cidades desérticas mais antigas do mundo, sobrevivendo por mais de 5.000 anos entre os vastos mares de areia do Dasht e Kavir e do Dasht e Lut. Em um ambiente que parece incapaz de sustentar a vida, as pessoas aqui criaram soluções engenhosas para se adaptar, e foi precisamente isso que rendeu a Yazd o reconhecimento da Unesco. O mais impressionante são os coletores de vento, Badjir, estruturas altas e esguias que capturam a brisa de todas as direções e canalizam o ar fresco para dentro de cada casa, criando um sistema de refrigeração natural que existe há milênios. Ao lado deles estão os canais subterrâneos Qanat, que trazem água de montanhas distantes para a cidade, e as cisternas Ab Anbar, que mantêm a água fresca durante os verões escaldantes. Graças a essas inovações, Yazd não apenas sobreviveu, mas irradiou a beleza da resiliência. E quando você caminha por suas vielas de argila cor de mel, olhando para os coletores de vento que se erguem no céu como braços capturando o sopro do deserto, você pode sentir que Yazd é uma história de vida duradoura e uma fé que nunca se desvanece. De Yazd, a viagem continua para outras regiões do Irã, onde a natureza e a história revelam novas surpresas da maneira única do país.
Shiraz. Essa é a cidade de Shiraz, um dos assentamentos mais antigos e uma das cidades históricas mais antigas do Irã, com cerca de 4.000 anos. Apelidada de capital cultural da Pérsia, é aqui que a poesia, a arquitetura religiosa e a vida espiritual dos muçulmanos xiitas se misturam em uma identidade distinta. Em Shiraz, o túmulo de Hafez não é apenas o local de descanso de um grande poeta, mas também onde os iranianos buscam serenidade. A partir daqui, a viagem leva você a santuários xiitas sagrados, como o Shah Cheragh ou o mausoléu de Ali ibn Hamza. Ao entrar nos interiores revestidos de espelhos cintilantes, você verá a luz refletindo em milhares de pequenos fragmentos, fazendo com que pareça que você está em um universo banhado em prata. Por falar em Shiraz, a mesquita Nazir al-Mulk não pode ser ignorada. Pela manhã, a luz do sol se filtra pelas janelas de vitrais e espalha manchas vibrantes de cor pelo espaço, transformando-o em uma das mesquitas mais impressionantes do mundo. Tudo parece suave e animado à maneira própria de Shiraz. Historicamente, Shiraz já foi o berço do vinho mais famoso do Irã, a ponto de sua reputação se espalhar pelo mundo. Os vinhedos ao redor da cidade foram estabelecidos há milhares de anos, e o vinho medieval de Shiraz era considerado um dos melhores do Oriente Médio. Poetas persas como Hafez e Saadi frequentemente mencionavam o vinho em seus versos, vendo-o como um símbolo de liberdade espiritual e alegria de viver. No entanto, após a Revolução de 1979, a produção de vinho chegou ao fim, mas os vinhedos ainda permanecem. E essa tradição antiga é lembrada como uma parte importante da história cultural de Shiraz. Golfo Pérsico. Se o Irã é a ponte que conecta civilizações antigas,
Então o Golfo Pérsico é onde essa ponte encontra o mar aberto, carregando o poder que moldou o mundo moderno. Sob suas águas azuis profundas, encontram-se mais de 50% das reservas comprovadas de petróleo do mundo, juntamente com 40% de suas reservas de gás natural, números significativos o suficiente para tornar este lugar um centro energético insubstituível. Na superfície, o Estreito de Hormuz desempenha um papel crucial. Todos os dias, 20 a 30% do petróleo bruto do mundo, cerca de 21 milhões de barris, passa por este estreito corredor. Mesmo uma pequena interrupção poderia abalar os mercados globais, provando que a importância estratégica do Golfo Pérsico se estende muito além da própria região. No entanto, em meio a essa enorme corrente industrial, a natureza ainda preserva seu próprio ritmo. Nas praias de Qashm ou Hormuz, tartarugas de pente e tartarugas verdes retornam para desovar, como fazem há milhares de anos. Semanas depois, os pequenos filhotes correm instintivamente em direção ao oceano, começando sua primeira luta pela sobrevivência em uma das águas mais movimentadas da Terra. Ao lado da natureza, os países do Golfo continuam a desenvolver o turismo, os serviços, as finanças e as indústrias marítimas. Tudo isso forma uma paisagem moderna e dinâmica que reflete a diversificada força econômica da região. Assim, o Golfo Pérsico parece poderoso e gentil, um mar onde os números massivos do mundo energético global coexistem com os movimentos tranquilos da natureza. A partir daqui, a viagem pelo Irã se abre para o oeste em direção a outra terra, outrora uma encruzilhada de impérios e antigas rotas comerciais. Tabriz aguarda à frente, uma cidade marcada por vulcões, antigas dinastias e herança turco-persa, onde a história está gravada em pedra e preservada em cada tijolo antigo. Tabriz. O noroeste do Irã surge como um lugar onde a história do comércio e as paisagens antigas coexistem. No seu centro está Tabriz, uma cidade habitada continuamente há mais de 4.500 anos e que já foi uma parada importante na Rota da Seda. Esse legado permanece claro no Bazar de Tabriz, Unesco, o maior mercado coberto do mundo. Juntamente com marcos notáveis como a Mesquita Azul, onde a cultura azeri foi preservada ao longo de gerações. Esta região também possui formas arquitetônicas raramente encontradas em outros lugares.
a vila de Khandovan, com suas casas esculpidas em rocha vulcânica, lembra vestígios de tempos pré-históricos. Enquanto a vila de Mazulé impressiona com sua arquitetura em terraços, onde o telhado de uma casa se torna o pátio da casa acima, misturando-se naturalmente com o terreno montanhoso íngreme. A natureza do noroeste do Irã é definida por símbolos antigos, como as florestas hircanianas, Unesco, uma floresta temperada com 50 milhões de anos, ou o lago Urmia, outrora o maior lago de água salgada do Oriente Médio. Nas altas montanhas, o castelo Hud Khan ainda permanece firme após séculos, lembrando aos visitantes as antigas linhas defensivas da região. Tudo isso se combina para criar uma área onde cultura, comércio e natureza antiga coexistem em rara harmonia. E do noroeste do Irã, a viagem parece levar diretamente a outra terra, onde grandes impérios escreveram os capítulos dourados da história persa. Persépolis, o majestoso coração dos Aquemênidas, aguarda para ser descoberta. Persépolis. Persépolis surge como o símbolo mais claro da glória do Império Aquemênida, um império que outrora se estendia da Índia ao Mediterrâneo. Embora apenas colunas de pedra permaneçam de pé ao vento, o lugar ainda parece uma cidade criada para expressar poder e magnanimidade. Em seu centro está o Palácio de Apadana, com relevos em escadas retratando 23 povos súditos, trazendo tributos, refletindo um império vasto, mas respeitoso da diversidade. Não muito longe, Naqsh Rustam parece uma parede de pedra do tempo. Os túmulos reais esculpidos nas falésias erguem-se solenemente, lembrando a reverência aos reis aquemênidas. E, elevando-se acima de todos os símbolos, o cilindro de Ciro ainda é considerado a primeira carta dos direitos humanos, onde Ciro, o Grande, afirmou políticas de tolerância religiosa e cultural, uma filosofia muito à frente de seu tempo. A centenas de quilômetros de Persépolis, Arghibam surge como uma marca silenciosa na tapeçaria da antiga Pérsia. Esta é a maior fortaleza de adobe do mundo, uma enorme cidade defensiva que permaneceu firme no deserto durante séculos.
Sua existência serve como uma lembrança silenciosa da extraordinária habilidade dos persas em construir, transformando a terra e a luz do sol em fortificações duradouras. Persépolis, portanto, não é apenas uma ruína, é uma história de poder, intelecto e tolerância. Valores que formaram a base da civilização iraniana por milênios. Teherã. Teherã surge como uma capital multifacetada, onde a história e a modernidade se cruzam sob a sombra das majestosas montanhas Alborz. Embora jovem em comparação com as cidades antigas do Irã, Teherã detém o papel de centro absoluto do poder, onde todas as mudanças políticas, culturais e sociais do país deixaram uma marca clara. De uma pequena cidade, Teherã foi escolhida como capital sob a dinastia Qajar no final do século XVIII. A marca dessa época permanece evidente no Palácio Golestan, Unesco, onde a arquitetura tradicional persa se mistura com influências europeias, criando um espaço que é ao mesmo tempo majestoso e intricado. Ao entrar na era Pahlavi no século XX, a cidade explodiu com o desenvolvimento no estilo urbano ocidental, tornando-se o centro mais moderno do Irã na época. Mas Teherã não é apenas um lugar onde o poder foi construído. É também o epicentro de revoltas históricas. A Revolução Islâmica de 1979 eclodiu nesta mesma cidade, derrubando a monarquia do Shah e estabelecendo a República Islâmica. Esse evento mudou toda a direção política do Irã, transformando-o de uma nação pró-ocidental em um estado teocrático com grande influência regional. Até hoje, Teherã continua sendo o reflexo mais claro dessas profundas transformações. Na vida cotidiana, Teherã sempre mostra duas faces opostas, mas naturalmente conectadas. O Grande Bazar continua tão animado quanto há séculos, preservando o pulso do comércio tradicional e da antiga vida comercial. Fora do bazar, a Torre Azad, um emblema da liberdade, se ergue como um marco da era moderna. Não muito longe, a Torre Milad se ergue no horizonte, afirmando a aspiração de crescimento da capital. E todos esses movimentos se desenrolam sob as montanhas Alborz, onde picos cobertos de neve criam um cenário magnífico. É essa cordilheira que ajuda a regular o clima e traz uma rara harmonia entre uma metrópole agitada e a natureza majestosa que a rodeia.
E a partir desta capital multifacetada, a viagem pelo Irã abre-se para outra direção, mais suave, mais cotidiana, onde as comunidades do sudoeste preservaram os ritmos nômadas e a cultura indígena durante milhares de anos. Depois de viajar por cidades, impérios antigos e as vastas terras do Irã, pode-se perguntar: quem são as pessoas que criaram tudo isto? Quem construiu Persépolis, escreveu poesia para Hafiz, teceu tapetes de beleza surpreendente e preservou rituais que sobreviveram por milênios? A resposta é: os persas. Eles são o maior grupo étnico do Irã e a força que moldou a identidade da nação. Sua língua, o persa, Farsi, é a língua de grandes poetas como Rumi e Hafez, que transformaram a poesia em força espiritual e parte essencial da cultura iraniana. Nas artes, os persas deixaram sua marca por meio de requintados tapetes persas, cada padrão, cor e técnica de tecelagem se tornando um padrão global. Sua arquitetura, suave e harmoniosa, continua sendo a alma de muitas cidades iranianas hoje. Na religião, os persas formam a base do islamismo xiita duodecimano, a fé oficial do Irã. No entanto, eles ainda preservam tradições antigas, especialmente o Novruz, o festival de Ano Novo enraizado no zoroastrismo, no qual as pessoas dão as boas-vindas à luz e à renovação. Assim, os persas não são apenas um grupo étnico. Eles são a raiz cultural do Irã, duradoura, profunda e sempre orgulhosa de sua história. Em meio às montanhas escarpadas e planaltos ensolarados do Irã, há uma pequena flor que carrega o poder de moldar tanto a economia quanto a cultura da nação, a flor de açafrão, saffron, que os iranianos orgulhosamente chamam de ouro vermelho. Este é o produto agrícola característico do Irã, com o país produzindo cerca de 90% do açafrão do mundo. Para os persas, o açafrão não é apenas uma especiaria, é parte da vida e da tradição. Na cultura iraniana, o açafrão também está ligado ao trabalho árduo e à paciência dos agricultores da região de Khorasan. A época da colheita começa quando os campos roxos florescem com o primeiro frio do inverno, uma imagem que se tornou um símbolo da vida resiliente em meio à adversidade. Portanto, o ouro vermelho não é apenas uma mercadoria, é uma história de delicado artesanato, de tradição milenar e do orgulho de um povo que transformou algo pequeno em um tesouro para toda a nação. À medida que a jornada chega ao fim, de Isfahan a Kashan, de Yazd a Shiraz, atravessando o Golfo Pérsico e seguindo para Tabriz, surge um Irã construído a partir de camadas de civilizações empilhadas umas sobre as outras. Um país de beleza deslumbrante, mas que carrega muitas complexidades não ditas. Nesse fluxo histórico, a Revolução de 1979 se torna o ponto de inflexão mais importante da era moderna. O momento em que o povo se levantou para derrubar uma monarquia secular e trazer a religião de volta ao centro da vida política, social e cultural. Em pouco tempo, a lei islâmica xiita foi amplamente implementada. O
papel das mulheres mudou significativamente. As artes, a educação e o estilo de vida foram reformulados desde as raízes. O Irã, assim, divergiu do caminho da modernização ocidental para seguir sua própria identidade teocrática distinta. Desde então, a nação tem dois ritmos paralelos, um de forte fé religiosa e outro de desejo de liberdade que flui silenciosamente na vida cotidiana. É esse contraste, mas coexistência, que torna o Irã tão atraente, um lugar antigo e em constante mudança, onde cada cidade, cada cúpula e cada rua conta uma história que nunca está totalmente completa. Obrigado por acompanhar esta jornada pelo Irã, uma terra onde cada página da história se abre para muitas outras histórias ainda por contar. Até a próxima aventura.